Muitas pessoas declaram e argumentam que foram justificadas pela fé, e não há nada de errado com esta declaração. Mas fé em quê? E qual seria a base e o fundamento desta justificação? Muitos têm até conhecimento de que Deus os justificou e os perdoou. No entanto, apenas uma pequena parte desses já pararam para analisar e refletir sobre o assunto. E ao menos uma vez já se fizeram a seguinte pergunta: o que foi a justiça de Deus na minha vida? E por que e para que Deus me justificou? Eu sou o John e você está ouvindo mais um episódio Aprendendo com o Texto. Bem, podemos encontrar algumas respostas na carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 5, que vai do versículo 6 ao 10, que nos diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nesta pequena parcela do texto de Romanos, capítulo 5, Paulo relata a natureza do amor de Deus. Ele nos amou quando nós ainda éramos fracos e quando ainda éramos ímpios, ou seja, quando nós ainda éramos perversos, pecadores, irreverentes quanto às coisas de Deus. Então Paulo explica que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer por nós. Podemos entender, portanto, que nesta passagem o apóstolo Paulo está falando da justificação de Deus na vida do crente pecador. No entanto, existe um grande problema, pois a expressão justificação ou justificação pela fé se tornou um termo genérico e é sempre incompleta, porque deixa sem resposta a grande questão: fé em quê? A resposta para esta pergunta é olharmos para a obra de Cristo, pois é sobre ela que repousa e se fundamenta a justificação pela fé. E é nesta obra que a nossa fé confia, ou ao menos deveria confiar. E qual foi a obra de Cristo? A sua obra principal foi padecer neste mundo nas mãos de homens pecadores. Sendo assim, foi crucificado e dependurado em um madeiro e tido por muitos como um malfeitor e impostor. Foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, efetivando assim a obra de salvação na vida de todos os homens, não importando a sua cor, raça, cultura ou etnia. A justificação, portanto, trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, infinitamente santo, declara o crente pecador justo e aceitável diante dele, em razão de seus pecados terem sido pagos na cruz por Cristo Jesus, o qual se tornou justiça por nós. E esta justificação está fundamentada na fé, e não na razão, não em obras, não em méritos humanos, para que assim ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Esta obra redentora de Cristo nos trouxe a reconciliação com Deus, como foi dito pelo apóstolo Paulo no versículo de número 10, estando já reconciliados. Podemos entender a reconciliação quando há a restauração de uma amizade ou de um relacionamento após o rompimento das relações. Deus, enviando seu Filho ao mundo, se reconciliou com o homem pecador. E acerca do homem pecador, escreveu Lutero: devem ser justificados sem mérito próprio por meio da fé em Cristo, que se fez mérito por nós, por seu sangue, e se tornou para nós um lugar de misericórdia de Deus. E se Deus nos amou quando nós estávamos desamparados, quando éramos inimigos e ímpios, Ele não nos amará mais ainda agora que somos os seus filhos? Pelo sangue e pela morte de seu Filho, nós somos justificados e assim declarados justos e reconciliados com Deus. Ou seja, o nosso estado de inimigos, como se você lê no versículo 1, foi alterado e seremos por ele salvos da sua ira.
Essa ira não se refere simplesmente à parte da natureza de Deus, mas se refere a um Deus que se opõe à desobediência, à obstinação em fazer o que é errado e ao pecado do ser humano. Portanto, Deus se reconciliou com o homem, não para que o homem viva uma vida de pecados, mas para que este viva uma vida de santificação e pela busca do seu amor. Vida de santificação é viver separado para Ele, e a busca de seu amor é buscar cada dia mais se aproximar da sua verdade e da sua justiça, negando a cada dia a si mesmo e gloriando-se apenas na justiça de Deus.